Vamos falar de Vasco, empresários do Luca Aureliano cobrando Vasco um suposto atraso de salários quando ele estava emprestado. E também João Vitor pode estar de saída rumo ao Cruzeiro. Tudo isso desperta vascaíno! Salve galera do Vasco, bom dia para todo mundo. E sábado às 9h45 da noite a bola rola. E como rola no Maracanã, Flamengo e Vasco é a 10ª rodada do Campeonato Carioca. E valendo aí, podendo valer até liderança, né? Já que o Vasco e o Flamengo estão empatados em número de pontos, ambos 14, o Rubro-Negro da Gávea tem 2 vitórias a mais que o Vasco, e com isso eles estão na 2ª posição, e o Vasco em 3º, e o líder Volta Redonda com 17 pontos. Mas aí, caso vença ali, venceu o seu maior rival, né, que daria aquela moral, se aproximaria aí do Volta Redonda, dependendo do resultado do jogo do Volta Redonda, voltando aí brigar pela liderança. Bom, e a última rodada será contra o Botafogo, né? Então são 2 clássicos pela frente. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Pode já ter um desfalque do João Vitor, isto porque ele recebeu uma proposta do Cruzeiro e quem está tocando a negociação pela Celeste Mineira, o Alexandre Matos, lembra dele? Foi ele que trouxe o João Vitor para o Gigante da Colina. O João Vitor estava no Benfica de Portugal e ele comprou o João Vitor para o Vasco, e o Alexandre Matos teria oferecido um valor aproximadamente 6 milhões de euros pelo atleta. O Vasco faz jogo duro, não quer negociar o jogador. Falta 2 semanas para fechar a janela de transferência no primeiro semestre. O Vasco teme não achar um substituto à altura. Mas, por um outro lado, o atleta estaria aí com vontade de voltar a trabalhar com o Alexandre Matos e jogar no Cruzeiro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que olha, eu acho que o Vasco deve, no mínimo, se for negociar o jogador, eu acho que hoje, por mais que o João Vitor seja um jogador temperamental, muito estouradinho, inclusive foi pego batendo boca com o torcedor após o jogo, muito temperamental. Ele ganha cartão de bobeira, ganhou anteontem no empate 0-0 com o Sampaio Corrêa. Ele tomou um cartão amarelo com 2 minutos de jogo. E ano passado foi um jogador que mais foi expulso do Vasco. É um bom zagueiro, não é nenhum Mauro Galvão da vida, mas pelos zagueiros que o Vasco tem hoje, o João Vitor é o melhor. Então eu não acho que o Vasco deve negociar, mas se for negociar, o Vasco pagou 8 milhões pelo atleta, né, que foi 6 milhões pelo passe, mais 2 milhões por bonificação. Então, um total foi 8 milhões, e o Vasco deveria pelo menos cobrar o dinheiro que o Alexandre Matos fez o Vasco gastar por ele. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Por outro lado, os cofres do Vasco hoje estão combalidos, estão meio... A saúde financeira não é legal, mas é claro, o Pedro resolveu romper com a ex-parceira e não esperou o dinheiro do aporte, porque se esperasse o dinheiro do aporte com R$1.000
teria os 100% das ações. Não há mais, tem nego dizendo aí que o Pedro salvou o Vasco. E com necessidade de grana, pode ser que o Vasco ache o valor irrecusável. Eu acho que deveria bater o martelo, não, deveria fazer jogo duro e não negociar o João Vitor, pelo menos nessa janela. Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. E a staff do Luca Aureliano, outro que veio do pacote da 77. Depois vocês dizem que eu critico a 77, que ele veio contra a vontade, nitidamente contra a vontade dele. E, inclusive, depois juntou 1000 desculpas para ser negociado, até botou a namorada dele no meio. Que só faltou dizer que a menina ia terminar com ele se ele recebesse em reais e só ficaria com ele se ele recebesse dólar. Só faltou isso. Mas não usou uma desculpa, envolveu a namorada que estava em crise, sei o quê, que não podia ficar no futebol brasileiro, senão ia terminar o namoro. As coisas que não fazia sentido, mas ele inventava qualquer desculpa para ser negociado. Mas antes de o Ciantide dos Estados Unidos comprar em definitivo o argentino por 3 milhões, olha que eu acho que o Vasco tomou prejuízo na negociação, isto porque na Clapson dizia que o clube norte-americano tinha que comprar nesse valor. E se o Vasco recebesse uma proposta maior, não podia aceitar, teria que engolir goela abaixo esses 3 milhões do clube norte-americano. E o clube norte-americano notificou o Vasco que pagou o valor, porém, com o tempo que ele esteve emprestado, segundo a staff do Aureliano, o Vasco não pagava parte do salário que cabia ao Gigante da Colina pagar pelo argentino. Bom, o Vasco diz que o staff do jogador está agindo uma fé, que houve um erro na cápsula de empréstimo. E vamos aguardar cena nos próximos capítulos. Pelo jeito a coisa vai ser ajuizada, que o Vasco tem uma versão e a staff do Luca Aureliano tem outra. E a justiça deve bater o martelo, quem é que está com a razão. As duas partes devem ter provas e mostrar em juízo que eles têm e a justiça decidir. Bom, e nessa quinta-feira, desculpe, o jogo foi na segunda, me rola. Nessa quarta-feira, mais um treino visando o jogo contra o Flamengo. E o técnico Fábio Carelli deve aí começar a ensaiar os prováveis 11 que iniciarão jogando nos clássicos dos milhões sábado no Maracanã. Então, é isso, galera. Até o nosso bate-papo da hora do almoço e o boa noite do resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.